E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa videoaula sobre ângulos opostos pelo vértice. Peço para que vocês leiam aqui comigo com muita atenção. Então, olha só. Dois ângulos com vértice comum são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então, olha só um exemplo. Aqui eu tenho dois ângulos que eu destaquei. Eu tenho o ângulo AOD e tem o ângulo BOC. Onde que estão esses ângulos? Os ângulos que eu destaquei em amarelo. O que eu quero que você perceba? As semirretas que são os lados do ângulo AOD são semirretas opostas aos lados do ângulo BOC. Ou seja, esse lado, essa semirreta é oposta a essa semirreta, tem sentidos opostos, e esta semirreta, a semirreta OA, ela é oposta à semirreta OC. Portanto, nós dizemos que esses dois ângulos eles são ângulos opostos pelo vértice, porque as semirretas dos lados, os lados de um ângulo, são semirretas opostas aos lados do outro ângulo, ok? Nós temos aí também um outro exemplo, um outro par de ângulo que será ângulos opostos pelo vértice, que seria esses dois ângulos aqui. O AOB e o DOC. Esses dois ângulos eles também são opostos pelo vértice. Por quê? Porque esse lado OA é oposto ao lado OC. O lado OB é oposto ao lado OD, então eles são opostos pelo vértice. Ou seja, que nós temos dois pares de lados opostos pelo vértice. Temos aquele que eu destaquei em amarelo e temos também esse que eu destaquei em azul. Agora, dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, isto é, eles são congruentes. Então, sempre que os ângulos forem opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Veja exemplos aqui. Esses ângulos que eu destaquei em amarelo, o ângulo AOD e o ângulo BOC, eles são opostos pelo vértice, logo eles são congruentes. Se um deles tem 120 graus, o outro também tem 120 graus. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, tá? Agora, temos mais um outro par de ângulos opostos pelo vértice, o AOB e o DOC. Esses dois ângulos também são opostos pelo vértice, então eles também terão as mesmas medidas. Ou seja, se um deles tem 60 graus, o outro também terá 60 graus, ok? Muito simples isso daí. Então lembre-se, ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, tá? Uma coisa bem importante, os ângulos DOA e AOB são adjacentes suplementares. Onde que está o DOA? Ó, o DOA seria esse ângulo de 120 graus. E o ângulo AOB seria esse de 60 graus. Eles são adjacentes suplementares. Lembrando da aula de semana passada, suplementares é quando a soma dá 180 graus. Então, significa que a soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus, sempre. A soma de dois ângulos tem que dar 180 graus. Se eles forem o quê? Adjacentes, eles são suplementares, tá? Agora, pessoal, vamos para alguns exemplos aqui. Nas figuras abaixo, x e y indicam medidas de ângulos em grau. Encontre o valor de x e y em cada caso. Então, no primeiro caso aqui, tá? Eu tenho um ângulo de 50 graus, eu tenho um ângulo y, que eu não sei qual é a medida por enquanto, eu quero descobrir qual que é, e tenho o ângulo x, que eu quero descobrir qual que é essa medida. Como nós sabemos que o ângulo de 50 graus e o ângulo y, eles são opostos pelo vértice, então significa que eles têm medidas iguais. Ou seja, se aqui é 50 graus, o ângulo y também será 50 graus. Por quê? Perceba que a abertura aqui, ó, é a mesma. Então, se aqui é 50 graus, aqui também será 50 graus. Agora vamos descobrir o valor do x. A soma desses dois ângulos aqui tem que resultar em 180 graus.
Então, se aqui é 50 graus, faz aí uma continha. Quanto que é 180 graus menos 50 graus? 180 menos 50 será 130 graus. Ou seja, o x tem que valer 130 graus. Lembre-se, a soma de dois ângulos que não são opostos pelo vértice e que são adjacentes, eles têm que resultar em 180 graus. Então, descobri aqui o valor do x e y. X é 130 graus e o y 50 graus, porque são opostos pelo vértice, então são iguais, tá? Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui um ângulo de 20 graus, que eu destaquei em amarelo. Eu tenho um ângulo y, que eu quero descobrir qual que é o valor, e tenho um ângulo x. Tá? O y está bem fácil. Por quê? Porque, como eles são opostos pelo vértice, então eles são congruentes. Se esse ângulo é de 20 graus, o y também será de 20 graus. Então, eu já sei qual é a medida do y. Agora, falta descobrir o valor do x. Tá? Então, lembre-se o seguinte. Aqui, ó, a soma desses dois ângulos tem que resultar em 180 graus. Se esse ângulo é 20 graus, faltam 160 graus para resultar 180 graus. Beleza, já sei que toda essa abertura aqui será 160 graus. Só que não é esse o valor do x. O valor do x será só metade desse valor. Por quê? Porque nós temos aqui uma bissetriz. Lembra que a bissetriz ela divide um ângulo em duas partes congruentes. Ou seja, divide 160 graus em 2, ficará duas partes de 80 graus. Tá? Então, aqui eu tenho duas partes de 80 graus. Só que não é todo esse ângulo que eu quero. O valor do x será somente esta parte aqui. Ó. Ou seja, essa parte eu vou tirar ela fora. Então, descobri também o valor do x. O valor do x será um ângulo de 80 graus. Portanto, teremos x 80 graus e o y 20 graus. Tá? Então, pessoal, essa foi nossa videoaula sobre ângulos opostos pelo vértice. Façam aí os exercícios do livro e até mais!